Bom dia. Um lindo e abençoado dia, meus amores. Vamos encher o nosso coração. Bom dia, Vanessa. Fica aqui, minha querida, porque há uma palavra para encher o coração de todas as mulheres que Deus traz nessa live. Porque essa live é para encher o nosso coração, para fortalecer a nossa alma, para que nós possamos ter capacidade de ter uma manhã de glória, sabe? Bom dia, Ivanira. Bom dia, minha querida. Vamos deixar o nosso coração engrandecer no Senhor. Porque muitas das vezes o nosso cansaço, ela vem porque nós distanciamos da nossa raiz. E a raiz alimenta a árvore. Uma árvore, quando ela afasta da raiz, ela começa a secar os ramos. Ela começa a ficar cansada. Então o teu cansaço, o teu desânimo, as tuas angústias, é porque tu distanciaste da tua raiz, da tua fonte, que alimenta o teu ser, que alimenta o teu espírito. Então desprenda de tudo. Eu peço o nome de Jesus que seja glorificado nesta manhã, nesta live. Eu peço a Ele que faça com que quem Ele quiser que esteja presente aqui, que esteja. E quem Ele quiser alcançar, que Ele alcance. Que eu seja simplesmente um canal e que nós possamos estar reunidos aqui agora para louvar, engrandecer o nome dEle. O nome dEle que merece toda a honra e toda a glória. O nome dEle que o mundo precisa, porque Ele é a restauração, Ele é a vida. Então hoje a palavra que eu vos trago é João 14:6. Essa palavra, desde ontem eu estou a meditar nessa palavra. Porque eu entendi que para falarmos da palavra de Deus, nós precisamos revestir dessa palavra. Eu entendi que antes de eu vir aqui para falar sobre uma palavra, que dizer vamos fazer um devocional, essa palavra antes tem que mudar o meu caráter. Eu entendi que nós somos o canal, mas para eu ser o canal eu preciso beber da fonte. Então eu quero que Deus hoje use a nossa vida poderosamente para nós desprendermos de todo o cansaço emocional, espiritual, que tem trazido desânimo, que tem trazido medo, que tem trazido algo que nos distancia da nossa verdadeira realidade. Porque Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando eu entendo que Deus me diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu tenho que entender que se eu distanciar-me do meu caminho, da minha verdade, da vida, eu simplesmente vou continuar a vaguear em cima desse mundo como tantos estão a vaguear, mas com uma alma apagada, vazias. O cansaço emocional, espiritual, a raiva, a revolta, a competição, a necessidade da aprovação, tudo vem quando eu distancio do meu caminho, da minha verdade, da minha vida. E o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Ele é que é o nosso revestidor. Ele disse, vinde toda a mim, aqueles que estão cansados, e eu vos aliviarei. Então Ele é o único que alivia a tua alma. Ele é o único que dá descanso para o teu emocional, pelo teu corpo. Então se Ele é o único que dá esse descanso para a tua alma, para o teu corpo, para a nossa alma, para o nosso corpo, então imagina quando tu distancias dele, o que acontece? Quando distancias dele, vem o medo, vem a insegurança, vem o vazio. E tudo que acontece é o quê? É nós sentirmos o nada. Quantas vezes nós sentimos nada? Sentimos que a nossa vida não está a valer a pena.
Sentimos de que estamos a fazer tudo e ao mesmo tempo nada faz sentido. Porque não há um prazer em fazer. Não há aquela necessidade de eu sentir que eu estou a fazer pela minha motivação. Ainda que tu cuides da tua casa, da tua vida, da tua família. Mas se tu não cuidares de ti, como é que tu tens capacidade para cuidar de alguém? Como é que tu podes doar aquilo que tu não tens para doar? Como é que um jarro vazio pode ter água para beber? Então, se ele é o caminho, a verdade e a vida, como eu pus aqui, quando o Pai diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele nos quer dizer, esse é um esboço que eu fiz ontem à noite, ele nos quer dizer, você sem mim não é nada, porque você depende de mim para ter vida. Eu sou terapeuta, eu trabalho com mulheres e tenho uma honra e o prazer de trabalhar com algumas mulheres. Mas eu digo uma coisa, a ferramenta é muito boa, realmente é. Mas tu precisas ter uma alma acesa. Porque ainda que a ferramenta seja muito boa, se a tua alma esteja incrédula, esteja distanciada da tua raiz, não há ferramenta que alimenta a tua árvore. Porque a tua raiz foi distanciada e não vale a pena. Por isso é que muitas das vezes nós vemos pessoas que fazem terapia anos e anos a fio e não têm o resultado que elas querem ter. Elas vivem em base de comprimidos, vivem à base daquelas sessões terapêuticas. A sessão terapêutica, ela é uma condução para nós vivermos uma vida alinhada com a nossa raiz. E se nós não tivermos alinhadas com a nossa raiz, é vazio tudo aquilo que nós fazemos. A palavra de Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida que nos alimenta. Então, se ele é a verdade, o caminho e a vida, eu não posso distanciar daquilo que é a minha verdade. Eu não posso distanciar daquilo que me dá a vida. Só que a vida que Jesus diz que ele é porque ele diz que todo aquele que estiver em não perecer e não há condenação à morte. Tudo que nele estiver e não perecer, não há condenação à morte. Porque ele prometeu vida e vida eterna. Vânia, como é que Jesus prometeu vida eterna? Se nós vamos morrer, nós vamos desencarnar, nós vamos passar dessa vida para outra. Se eu viver em Deus, a minha alma permanecerá viva e com ele estará. Porque ele diz, a casa do meu pai tem muitas moradas. Então, se a casa do meu pai tem muitas moradas, não necessariamente quando eu morrer eu vou. Agora, depende do meu caráter. Depende daquilo que eu estou a deixar que a minha vida seja restaurada nela. Se eu vivo à base de mentiras, se eu sou uma pessoa que não tem caráter, sou corrupta, engano, uso uma forma errada para construir uma vida financeira, uso uma forma errada para conquistar alguém. Então, se ele é a verdade, eu estou longe da verdade. Se ele é o caminho, eu estou longe do caminho. Porque o meu caráter não está forjado nele. A corrupção, o engano, a mentira, a falsidade. Ainda que o mundo te convide a fazer isso, ainda que o mundo te convide a viver de uma forma errada, a escolha vai ser tua, porque quem tem que pagar o preço és tu. Quem tem que pagar o preço pelo erro que tu cometes és tu. Às vezes nós cometemos erros e nós achamos que estamos certas, porque o ego e o orgulho não nos deixam enxergar que nós estamos errados. E nós continuamos a cometer esse erro porque achamos que está tudo bem. Só que aonde é que nós vamos perceber que não está tudo bem? Quando nós esvaziamos de nós.
Quando nós sentimos vazios, quando sentimos que estamos no meio da multidão e ao mesmo tempo estamos sozinhos. Quando fazemos tudo pela nossa família, mas ao mesmo tempo parece que estamos a perder eles. Não é a família que tu estás a perder. Tu estás a perder de ti própria. É necessário nós entendermos de que nós estamos em guerra espirituais. Ainda há pessoas que, se nós falarmos isso, a pessoa diz assim, a Vânia enlouqueceu de vez. Não, é uma realidade. A guerra espiritual vai te trazer um vazio. Aquele vazio, aquela sensação de tu não pertences em lugar nenhum. Aquela sensação que parece que a tua vida não vale a pena. Aquela sensação de que parece que as coisas não estão a fazer sentido, sabe? É aquela guerra espiritual para te fazer entender que tu não és nada. Mas isso é uma guerra espiritual porque isso não é verdade. Alguém veio aqui neste mundo e deu a vida por ti. Então tu és tudo em Deus. Mas se tu distanciares realmente dele, realmente tu não vais sentir que tu pertences a Deus. Tu vais sentir um nada. Então volta para casa. Volta alimentando a tua alma. Ressignificando a tua vida. Ainda que pareça difícil dizer assim, como é que eu faço esse caminho? Dá um passo de cada vez e sinta-se agradecida por ter capacidade de ter dado aquele passo. Porque cada passo que nós damos em direção à nossa salvação já é muito bom, já é valioso. Porque ele diz aqui, eu nem li tudo, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Então ele está nos a dizer aqui, para que tu tenhas salvação, para que tu tenhas alívio na tua alma, para que o peso deste mundo não te subcarregue. Tu precisas primeiro encontrar o caminho, que sou eu, para que tu encontres a salvação no Pai. Agora, se eu viver nesse mundo com a necessidade do mundo, com o olhar do mundo, eu vou me perder. Começa a trabalhar o teu olhar espiritual para entender que muitas coisas, muitas guerras, muitas desilusões, muitas guerras dentro da família, elas são espirituais. Começa a usar as armas espirituais para que tu lutes contra o mundo espiritual, porque o mundo espiritual tu não vais lutar com pernas e pés e palavras. O mundo espiritual tu tens que começar a orar, a clamar, a jejuar. Porque o mundo espiritual, ela está a abalar o nosso mundo. Só que muitas pessoas não estão a entender que são guerras espirituais. E as guerras espirituais vão destruir a família. Porque o inimigo, ele já tinha prometido que a última guerra seria contra as famílias. Então, se nós sabemos isso, por que nós não estamos a lutar com as armas certas? E a palavra de Deus é a arma certa. Buscar o caminho, a verdade e a vida é a arma certa. O vazio, muitas mulheres, muitas, praticamente todas, e eu me incluo nisto, aquele vazio, aquela sensação, porque nós mulheres temos um campo emocional enorme. Nós somos um vasto campo emocional. Por isso que muitas mulheres são mais abatidas. Por isso é que mulheres são mais vulneráveis. Tanto que nós somos mais vulneráveis para que tenhamos acesso ao nosso vazio emocional. Tanto que se nós buscarmos fortalecer em Deus, nós somos agraciadas. Nós somos poderosamente ungidas por Deus para que nós possamos travar a nossa guerra. Então começa a fazer as coisas pelo caminho que é certo. Começa a não abrir mão daquilo que é inegociável. Porque Deus na tua vida precisa ser inegociável. Deus precisa ser o primeiro lugar. Se tu levantas às 7, se tu levantas às 6, levanta 5h50, tira esses 10 minutos e diz: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha casa, porque eu entendi que o Senhor é verdade, o caminho e a vida. Porque o Senhor é o primeiro lugar da minha vida.
Então eu te entrego a minha manhã, eu te entrego os meus filhos, eu te entrego a minha casa. Eu te entrego o meu casamento, eu te entrego os meus relacionamentos, para que o Senhor tome conta, porque aquilo que eu não vejo, que eu não sou capaz de tomar conta, o Senhor faz por mim. Precisamos usar as armas da sabedoria, porque a arma da sabedoria é aquilo que nos vai dar alicerce para nós permanecermos sãs nesse mundo. E o inimigo não tem poder de nos tocar. Sabe, o inimigo, ele não está fora, ele está dentro de ti. Porque quanto mais lutas com os teus medos, os teus vastos campos emocionais, menos ele tem possibilidade de te abater. Porque dentro de ti tem o bem e o mal. Porque nós somos uma pessoa... Porque repara, há pessoas que se quiserem ser muito bons, eles são muito bons. Mas também se eles quiserem ser muito maus, eles são muito maus. Então tudo depende daquilo que eu quero ser, da escolha que eu faço. Escolha aquilo que realmente vai te dar paz. Se tu queres criar os teus filhos, se tu queres ter um relacionamento saudável, ser mulher virtuosa não é só vestir uma roupa bonita. Há muitas mulheres que são simples, que vestem roupa simples, mas são mulheres ungidas dentro da casa delas. Porque essas mulheres entenderam a arma certa para que elas guerreiam contra o mal que possa os abater. Usa todas as armas que Deus põe nas tuas mãos para que tu lutes contra o inimigo da tua alma. Não seja incrédula de levantar de manhã sem entender que o primeiro tempo da tua vida precisa ser adorado e glorificado ao Deus Todo-Poderoso. Porque Ele vai te defender daquilo que tu não és capaz de defender. Tu deixas o teu filho na escola e diz assim: meu filho, eu te amo, tchau. A partir desse momento tu já não tens poder sobre o teu filho. Mas quando tu levantas de manhã, entregas o teu filho na mão de Deus, que vê tudo, que acompanha o teu filho o dia todo, Ele tem poder de proteger o teu filho daquilo que tu já não tens poder quando tu deixas o teu filho na escola. E quantas coisas erradas acontecem na escola que pais não têm dado conta. Porque nós estamos a lidar com seres humanos que muitas das vezes estão distanciados da realidade, que são perversos, que são maus. Então, se nós não lutarmos com as armas da oração, de blindar a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos, como é que nós vamos conseguir lutar contra o mundo? Porque eu vou deixar o meu filho com um professor, uma professora, mas eu não sei o índolo daquela professora. Então começa a orar pela professora que tu vais deixar o teu filho. Começa a orar pelas pessoas que o teu filho vai cruzar. Começa a pedir um anjo da guarda do teu filho que proteja o teu filho durante todo o dia. Porque tem coisas que tu não consegues fazer, mas que a tua oração alcança, onde os teus olhos não alcançam. Por isso é que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque quando nós encontramos com Ele, a salvação entra na nossa casa. E Ele diz: se vocês conhecem a Ele, nós conhecemos também o Pai. Porque Ele nos dá acesso ao Pai. O acesso é através de Jesus Cristo. O poder da graça é através dele, de reconhecer Ele como o Senhor da nossa vida e da nossa casa. Porque Ele nos dá acesso a ter benção do céu. A graça, a divindade. Começa a orar pelo teu marido. Em vez de tu dizeres, muda, transforma, começa a pôr na presença do Senhor aquilo que tu desejas, que muitas das vezes tu não tens coragem, porque repara só, por mais que nós temos amigos, nós falamos tudo com as pessoas, há coisas que nós não queremos comentar com o homem. Porque o homem, nós temos receio de ser julgados, mas Deus não te julga. Põe tudo na oração, na presença de Deus, porque Ele te ouve e Ele sabe a necessidade da tua alma. Mas de que qualquer ser humano, Ele sabe a necessidade que tu precisas para redimir.
Começa a dizer: Senhor, eu te entrego a minha família. Senhor, eu te entrego a minha casa. Senhor, eu te entrego o meu casamento. Senhor, eu te entrego o meu relacionamento. Senhor, trabalhe em mim aquilo que o Senhor precisa trabalhar, para que a minha casa não seja destruída, mas que o teu poder venha sobre nós e nos blinde de todo o mal. Senhor, revista-me daquilo que o Senhor precisa me revestir. Comece a ser uma mulher de oração. Ah, Vânia, mas eu tenho que perder muito tempo para orar. Não. Tu pode estar a lavar a louça. Tu pode estar a fazer um pequeno almoço para o teu filho. E dizer: Senhor, eu te louvo nesta manhã, porque a graça do Senhor vem sobre a minha casa. Senhor, eu te louvo, porque neste momento não me faltou o pão para dar para o meu filho. Em todo instante nós podemos louvar ao Senhor. Às vezes as pessoas acham que é perder muito tempo a orar com muitas palavras. Não. Deus simplesmente quer um coração verdadeiro, contrito, porque o verdadeiro e agradável perfume que Deus se honra é um coração contrito, um coração sincero, um coração redimido, um coração que se deixa ser guiada por Ele. Às vezes diz assim: eu não ouço a voz de Deus. Todos nós ouvimos a voz de Deus, porque a voz de Deus, Ele ressoa dentro de nós. Só que o barulho do mundo, o barulho das vozes que nós estamos habituados a ouvir, ela faz de propósito de te ofuscar da voz de Deus na tua vida. Mas se tu começares a conectar com a voz de Deus, muitas pessoas não querem ouvir. Muitas pessoas não querem saber do devocional. Muitas pessoas acham-se autodominadores deles próprios. Mas vai chegar uma hora em que todos nós precisamos reconhecer que Ele é o único, que Ele é a salvação, que não há outro caminho, que não há outra forma. E eu todos os dias, cada vez mais eu tenho mais convicção disso, que Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que precisar encontrar com a sua verdadeira salvação precisa primeiro passar por Jesus. Porque sem Ele, ninguém conhece o Pai. Então começa a orar dentro da tua casa. Começa a redimir, porque todas as feridas que a vida te colocou, ainda que as ferramentas terapêuticas podem te ajudar, porque ninguém anda só. Não ande só. Ande com pessoas que querem te ajudar. E quando tu sentes que realmente encontraste alguém que quer te ajudar e que tem genuinidade, que tem humildade, não abandone essa pessoa, porque essa pessoa vai te ajudar a caminhar. Porque nós somos feitos para lidar com seres humanos. Só que neste mundo tenebroso, onde as pessoas estão tão rígidas, as pessoas estão tão com medo de ser magoadas, quando nós encontramos alguém que nos quer dar a mão, nós precisamos dar a mão a essa pessoa, porque é a bênção de Deus na nossa vida. Porque Deus, em todo instante, Ele quer nos agraciar com algo. Ele quer nos abençoar. Então, ainda que tu estejas cansada, o alívio vem dele. Ainda que a tua vida está toda errada, ainda que as coisas estão confusas, a clareza vem dele. Ainda que está cheio de medo porque tu achas que não és capaz, que tu achas que não vais dar conta, a capacidade vem dele. Ainda que tu achas difícil conseguir ressignificar, Ele tem poder de fazer todas as coisas na tua vida, porque Ele é o teu Criador. Ele te unge, Ele te salva. Não seja incrédula com o poder de Deus na tua vida, porque o inimigo vai ressoar todas as vezes que tu quiseres acreditar que não é possível, mas não creia nessa mentira, porque não é verdade. O poder de Deus, Ele é milagroso na tua vida. A partir do momento que tu levantas a mão e diz: Senhor, eu creio no teu poder, eu creio no teu milagre.
Basta tu começares a acreditar que é verdade, que o poder de Deus na tua vida. Começa a acreditar do pouquinho, do pouquinho. Como costuma dizer, é do pouquinho que se vai ao muito. Começa hoje a dizer: Senhor, eu te entrego a minha vida. Senhor, eu te entrego a minha casa. Senhor, eu te entrego tudo aquilo que eu não estou a saber dar conta. Porque quantas coisas nós não conseguimos dar conta. Quantas coisas nós não conseguimos fazer porque nós somos falhos e fracos. E nós vemos desesperados, incapacitados diante de certas circunstâncias. E é por isso que vem o medo, a insegurança, porque nós achamos que nós é que precisamos fazer. Tem coisa que nós não precisamos fazer. Tem coisas que nós precisamos entregar a Ele. Agora, se eu não acreditar que Ele tem capacidade para me ajudar, a quem vou entregar? A quem vou confiar? Lembra, Deus, Ele é o teu Criador. Deus fez o mundo todo, que às vezes nós vemos a imensidão do mundo, que ainda assim, aos olhos de Deus, é um pequenino coisa, uma pequena ervilha. Ele fez isso em 7 dias. No primeiro dia, Ele separou o dia da noite, com um sopro. Com o sopro dele, Ele separou do dia e da noite. Então imagina o poder de Deus na tua vida. Se rende ao amor de Deus. E, Vânia, eu não estou vos a convidar a ser umas pessoas religiosas, porque a religiosidade te afasta de ver o poder de Deus na tua vida. Seja uma pessoa que ama a Deus, independente de tudo. Não ponha obstáculo no amor de Deus. Não ponha obstáculo no amor de Deus, porque não há. Deus não há barreira. Deus, Ele é o livre acesso entre tu e Ele só. Tu não precisas de interferência para falar com Deus. Tu não precisas de alguém que te ajude a falar com Deus, não. Tu tens o livre acesso ao Pai a todo instante. E Ele diz: eu inclinarei os meus ouvidos para te ouvir. Eu estarei com vocês até o fim. Se Ele prometeu que estaria conosco até o fim, isso quer dizer que mal nós falamos com Ele, Ele nos ouve. Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir. E Ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Só que o fardo do mundo é pesado. Dá uma sensação de angústia, de nós não conseguirmos dar conta. Mas o jugo dele é suave, o seu fardo é leve. Porque Ele vai ajudar a carregar aquilo que tu não tens capacidade para carregar. Ele vai te ajudar a tirar o peso que muitas das vezes tu pões dentro de ti, em cima de ti, que são desnecessários. Eu acho essa palavra tão precisa para o dia de hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai por mim, ninguém vai ao Pai se não for por mim, através de mim. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. Então busca conhecer a Jesus, para que tu conheças o verdadeiro Deus na tua vida. Não abra mão de ter um tempo com Deus. Não abra mão de viver para acreditar que Deus na tua vida é tudo. Não abra mão de viver os princípios de Deus. Há pouco, antes de eu começar a live, eu estava a ler o Salmo 191 e eu fico assim, me toca quando ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Porque o que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que se entregou e se redimiu a Ele. Aquele que forja o seu caráter na presença dEle. Esse salmo é para os filhos. Esse salmo é para alguém que entendeu que Ele é tudo na vida dele.
Não é só um salmo de dizer e achar que tem a proteção, não. É um salmo que precisa ser ouvido. Obrigado, minha querida, pelas lindas palavras. Um lindo dia. Beijo, meu amor. Que Deus te abençoe grandemente. Tu és uma mulher maravilhosa e eu creio que Deus tem grandes coisas para a tua vida. Creia nisso e receba essa palavra com amor, porque Deus, Ele é poderoso. Ele fará grandes coisas na tua vida e tu ainda vais ficar surpresa com tanto amor que Deus tem por ti. Um lindo dia para ti e para tua casa. Então, quando eu vejo isso, eu preciso viver primeiro os princípios de Deus, para que depois Ele seja o meu refúgio, para que depois Ele seja a minha fortaleza, para que depois Ele seja o meu amparo. Não é só dizer, é viver, porque as palavras todo mundo fala. Agora, no teu dia a dia, querer ser um ungido de Deus diante da tempestade, diante da dificuldade, preferir fazer escolha de honrar a Deus, de não falar mal do teu próximo, não querer tirar proveito das coisas. Quando entras num lugar, honrar aquele lugar, não falar mal. Aí é que tu és provada no teu dia a dia, para que tu realmente recebas a graça. Por isso é que muitos não recebem a graça, porque nós preferimos falar mal do outro, nós preferimos julgar, nós preferimos criticar. E quando der por mim, eu já fiz tanta coisa errada, mas ainda assim há salvação. Quando eu reconheço que eu fiz errada e pedi perdão. Pedi perdão pelo fato de eu ter reconhecido que eu falhei, porque nós somos imperfeitos, nós vamos falhar. O importante também é reconhecer as tuas falhas. Deus disse, Davi, ao meu homem segundo o seu coração. Sabe por quê? Porque ele errava, mas ele reconhecia o seu erro. E ele se redimia na presença de Deus. Ele pedia perdão pelos seus erros. E ele não voltava a cometer mais os erros que ele cometeu e pediu perdão. Que possamos ser abençoados nessa manhã. Que possa ser uma mulher ou um homem cheio do poder de Deus. Que todo o mal caia por terra. Que o Senhor possa ter revestido a sua glória. E que possamos entender que sim, que podemos fazer tudo. Mas desde que estejamos na presença dEle, não há erro, não há mal que vai nos limitar, porque Ele vai ser o nosso condutor. Ele vai ser a luz, a nossa lamparina no meio do escuro. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Que Deus abençoe os teus negócios. Que Deus abençoe os teus filhos. Que Deus abençoe o teu emocional. Que sejas uma mulher, um homem cheio da glória de Deus. E que nada te impeça de ter acesso a Ele. Lembra, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Se fortaleça nele, para que tudo pode. Fortalecer nele é deixar ele ser o primeiro lugar na tua vida. Um lindo dia, uma manhã de bênção. E vai com essa palavra hoje. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o princípio, o meio e fim. Ele é o alfa, o ômega. E quando vier um medo, uma insegurança, diz em nome de Jesus. Só isso. Quando tu sentires uma angústia no teu peito, diz em nome de Jesus. Quando tu estiveres aí para um sítio e não sabes como fazer, diz em nome de Jesus. Esse nome é poderoso. Um lindo e abençoado dia. Eu vou aumentar só um bocadinho de som dessa música. Que eu amo. Eu amo essa música. Que eu respiro. Preciso de ti. Precisamos dele.
Ele é o único caminho, não há outro. Que o Senhor possa nos ungir. Eu ontem estava a ouvir uma live da pastora Vivi Martimelo, o nome dela é bastante, eu acho que, pronto, é pastora Vivian Martimelo. E ela estava a dizer que ela tinha uma palavra em que Deus disse que vai levantar Déboras nessa nova estação. E eu creio que Deus fará. Eu creio que Deus levantará mulheres ungidas para glorificar o nome dele. Eu creio nisso. Um lindo dia, abençoado. Lembra, Deus, Ele é o teu sustento. Ele é o teu amparo. Ele é o teu conforto no dia mau. Ele é um amigo que tu podes falar sobre as tuas dúvidas. Ele é o teu pai para te dar o colo quando tu precisas. E Ele é perfeito. Ele te dá sempre mais daquilo que nós merecemos. Abençoado seja um dia maravilhoso na presença de Deus. Unge a tua vida e sai de casa. Vai trabalhar, ganha dinheiro, faz a tua vida acontecer para que tu sintas o poder e a glória de Deus movendo de uma forma sobrenatural sobre a tua vida. Abençoado seja. Até amanhã, às 7h10, um devocional na presença de Deus, honrando, glorificando o Senhor, louvando, para que nós possamos ser fortalecidas no nosso dia a dia. Abençoado seja, que Ele seja honrado e glorificado.